Eu me chamo Rogério, eu trabalho há muitos anos como caminhoneiro e eu tenho um amigo de, de muitos anos também que mora no estado de Goiás, no interior do estado de Goiás, e a gente sempre conversa por rádio. Eu moro em Minas Gerais, ele mora em Goiás, a gente não se vê, mas a gente sempre fica interligado aí através do rádio, quando a gente está em viagem. Quando eu estou viajando pelo Brasil, eu chamo o meu amigo, a gente conversa. E quando o Paulo estava em viagem também, ou não, quando ele está de folga na casa e dá vontade de a gente conversar, ele acaba mandando o sinal e a gente fica conversando algumas horas através do rádio do caminhão. E ficou marcado uma certa vez que ele disse que quando eu passasse por aquela cidade onde ele mora, lá em Goiás, eu deveria chegar na casa dele para ficar pelo menos um dia ali com eles, para almoçar, jantar, passar uma noite lá, para a gente conversar bastante. E o mesmo eu sugeri a ele, quando ele viesse para Minas Gerais, ele poderia fazer o mesmo. Depois que ele terminasse o serviço, antes de voltar para casa, ele poderia passar na minha e a gente teria alguns momentos agradáveis ali de conversa. E assim foi feito. E acabou que eu fui fazer uma entrega no estado de Goiás e no lugar onde eu passei não ficava muito longe da cidade onde o Paulo mora. Eu entrei em contato com ele e disse que depois de realizar a minha entrega, descarregar o caminhão, após descarregar o caminhão, tirar toda aquela carga, antes de voltar para Minas Gerais, para a minha casa, eu passaria na casa dele e ficaria ali algumas horas para a gente conversar. E ele disse que tudo bem. Aquele dia ele estava sem trabalho e estava me aguardando. E assim eu fiz. Terminei de descarregar o caminhão lá na firma e segui o caminho, indo até a casa do meu amigo Paulo. Chegando lá, nós conversamos bastante. Ele me apresentou a esposa, os filhos e eu fui conhecer o lugar onde ele mora. É uma pequena chácara, tem quase 2.000 metros, não é tão pequena assim, mas pequena eu falo no sentido de outras chácaras que eu conheço, que tem muitas metragens aí, enormes, mas a dele é um lugar muito agradável. Não precisa também de muitas terras, porque ele não sobrevive dela. Ele trabalha com caminhão, o sustento ele tira das viagens que ele faz. Naquela casa onde ele morava, tinha o quarto de hóspede, mas havia uma outra casa do lado, uma pequena casa, 2 cômodos e um banheiro. E foi ali que ele pediu para que eu ficasse naquela noite. Eu não tinha intenção de passar a noite, mas ele disse para mim: não, você vai ficar, eu quero que você continue aqui. Nós vamos sair agora, vamos pescar. Ainda era de manhã, quando eu cheguei na casa dele. Nós fomos buscar uns peixes para o almoço. E depois do almoço, nós fomos caminhar pela chácara, conhecer o lugar. E ele insistiu tanto para que eu continuasse ali até o dia seguinte. E, diante da insistência do meu amigo Paulo, acabei aceitando o convite e decidi pousar naquele lugar. E foi exatamente naquela casa pequena que eu escolhi para passar a noite. Ele até perguntou: tem certeza que você quer ficar aí? Nós temos um quarto de hóspede na casa grande. Eu achei melhor ficar lá fora, independente, né? Tinha o quarto, o banheiro que eu poderia usar durante a noite e a cozinha, se eu fosse fazer alguma coisa. Mas depois do jantar eu já estava satisfeito. Eu me despedi dele com boa noite, despedi da esposa, do meu amigo Paulo e fui lá para minha casinha, onde eu passaria a noite. Minha casinha não, modo de falar, a casa é dele, mas o lugar onde eu passaria aquela noite. E ali eu fiquei dormindo. Mas acontece que durante a madrugada eu fui acordado com um barulho de passos diante da porta. Havia um pequeno corredor do quarto onde eu morava, um corredor que ia até o banheiro.
E foi ali que eu comecei a ouvir alguns passos. Eu achei estranho, pensei que era o Paulo que tinha entrado lá. Poderia até ser, talvez ele entrou para pegar alguma coisa, não sei. Eu fiquei deitado e ouvindo aquela movimentação. Mas para minha surpresa, aquele barulho de passos cessaram e de repente comecei a ouvir barulho de água. Alguém abriu a torneira do banheiro e a água ficou caindo. Mais uma vez eu pensei, com certeza é o Paulo que entrou ali. E agora ele está no banheiro. Mas eu achei estranho porque o barulho de água não parava. Continuou caindo. Não era uma água muito forte. Alguém abriu só um pouquinho a torneira e eu estava ouvindo o barulho da água caindo. Era pouca água, não tinha muita força. Eu fiquei escutando mais um pouco e aquele barulho começou a me incomodar. O que eu fiz então? Me levantei, abri a porta do quarto e olhei para o banheiro. Só que o banheiro estava escuro. Se havia alguém lá dentro, essa pessoa não acendeu a luz. Eu chamei: Paulo? Paulo, é você que está aí? Ninguém respondeu. Então eu acendi a luz do corredor e, com a luz acesa, eu vi que a porta do banheiro estava aberta. Com cuidado, comecei a me aproximar, olhei lá dentro, não vi ninguém. Me aproximei mais um pouco e entrei no banheiro. E constatei que não tinha nenhuma pessoa lá dentro. Eu fechei a torneira, que realmente estava aberta. Não sei como aquela torneira abriu sozinha. Ou se entrou alguém ali mesmo. Não sei. Até hoje eu não consegui descobrir o que realmente aconteceu ali. Mas enfim, eu acabei voltando para o meu quarto, após fechar a torneira lá do banheiro, e me deitei. Em poucos minutos eu já estava entrando no sono novamente. Mas de repente eu levei um susto porque eu vi barulho na cozinha dessa vez. Novamente eu fiquei atento e pensando: será que o Paulo entrou na cozinha agora? Ele tem cozinha lá na casa grande, o que ele veio fazer aqui? Pode ser que ele veio buscar alguma ferramenta, alguma coisa, e entrou ali e não me chamou para não me incomodar. Ele tem a chave da casa, tem a chave ali da porta e talvez ele tenha entrado ali para pegar alguma coisa. Eu fiquei em silêncio tentando ouvir a movimentação e ouvi assim as coisas se movendo. Alguém ou alguma coisa estava mexendo nas coisas da cozinha. Eu pensei: quer saber, eu vou levantar, vou lá conversar com o Paulo. Eu me levantei e fui abrir a porta do quarto e fui na direção da cozinha. Me aproximei do interruptor da lâmpada e apertei para acender a luz. Mas a luz não acendeu. De repente eu comecei a sentir um frio. O meu cabelo ficou arrepiado. E mais ainda quando eu olhei na direção lá do armário, onde estava um pequeno micro-ondas. E aquele micro-ondas estava semi-aberto. E a luz interna dele estava acesa. Quem fez isso? Quem teria feito aquilo? Eu fui na direção do micro-ondas para fechar aquela porta daquele aparelho. E no momento que eu caminhei na direção dele, eu senti que estava pisando em lama. Parecia que estava cheio de barro o chão da cozinha. Mas como surgiu barro ali? Na hora que eu entrei, estava tudo limpo. Não havia lama nenhuma, não havia barro naquela cozinha. Mais uma vez, depois de fechar a porta do micro-ondas, eu tentei acender a lâmpada, mas aquela luz não acendeu. Caminhei de volta para o meu quarto. Eu entrei, fechei a porta. Daí eu olhei no meu chinelo e pensei: deve estar todo sujo. Mas para minha surpresa, o chinelo estava limpo. Mas não era possível. Não era possível. Eu pisei em lama, tenho certeza. Eu senti o barro embaixo de mim. Até o barulho que a lama faz quando a gente pisa, eu ouvi. Mas no momento que eu olhei para os meus pés, eles estavam limpos. Não havia sinal de lama nenhuma no meu chinelo. Tranquei a porta do quarto
e voltei a deitar. Dessa vez eu demorei a pegar no sono. Fui mesmo dormir, já era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Quando o sol nasceu e eu ouvi o galo cantando, acabei acordando porque o Paulo tem criação de galinhas e os galos foram cantar perto da janela onde eu estava dormindo. Eu acordei. Acordei até meio assustado, não sabia onde estava. Quando me lembrei, eu levantei, vesti minha roupa, fui no banheiro, lavei o rosto e fui lá para fora da casa. O Paulo já estava acordado também, já estava fora da casa dele. Eu o cumprimentei com um bom dia, fui na direção dele e contei a ele o que aconteceu durante a noite. Ele olhou para mim e falou: olha, eu preciso pedir desculpa para você. Na verdade, eu queria que você dormisse no quarto de hóspede aqui da minha casa, porque naquela casinha tinha alguma coisa estranha. Toda vez que alguém dorme ali, a pessoa tem contato com alguma coisa sobrenatural durante a madrugada. E quando amanhece, todos me procuram e perguntam se eu entrei lá. Mas eu não entrei durante a madrugada, como você me perguntou, e nem agora de manhã. Eu tinha acabado de falar para ele também que o chão estava cheio de lama, e se ele tinha entrado lá para limpar. Ele disse que não, e não entrou, que não sabia de lama nenhuma. E que no momento que eu acordei de manhã, eu fui na cozinha e estava tudo limpo. Eu achei que ele tinha entrado lá, mas ele disse que não. Aí ele me falou: eu acredito que aquele lugar ali é assombrado. Já faz algum tempo que eu penso em ir até a cidade, procurar um padre, se não um pastor, para que eles venham aí, façam uma prece, e se tiver alguma alma penada e alguma coisa de outro mundo, que bata em retirada e que vá embora. Eu vou aproveitar que você me falou que aconteceu novamente, e a confirmação de que realmente tem alguma coisa estranha naquela casinha. E nesta semana mesmo eu vou até a pequena cidade, vou ver se encontro um padre, então, se não um pastor, eu vou convidar eles, ou pelo menos um deles, para que venham aí e façam esse tipo de trabalho para limpar o lugar. Depois ele me convidou para entrar na casa dele, nós tomamos café. Em seguida eu me despedi, tanto dele quanto da esposa. Peguei meu caminhão e voltei para Minas Gerais. Alguns meses depois, conversando com ele pelo rádio, o Paulo me disse que também presenciou uma coisa esquisita lá na chácara. Durante a madrugada ele viu o barulho das galinhas. Ele se levantou rapidamente, foi lá para fora, achando que havia alguém roubando as galinhas. E quando ele chegou perto da casinha, ele viu um vulto lá atrás. Ele até gritou, perguntando quem estava lá. E aquele vulto foi desaparecendo diante dos olhos dele. Ele ainda não chamou nem o padre, nem o pastor para levar lá na chácara. Mas ele disse que ainda vai fazer, porque ele ficou muito preocupado e com medo também daquele vulto que ele viu. Ele também não sabe o que tem causado aqueles eventos estranhos dentro daquela pequena casa na chácara onde ele mora. Tudo que nós dois sabemos é que realmente aquele lugar é assombrado.